vamos lá então, começando aqui mais uma semana e mais um dia do nosso trabalho. Nós estamos no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Esse é o nosso terceiro encontro. Nós estamos no capítulo número 9, Premonições. Nós temos lido nos últimos encontros alguns casos contados por Dona Ivone, tratando das experiências de premonições. Nós vamos continuar com mais alguns casos aqui também. Ela agora falando de experiências pessoais, né, já que o que ela contou para nós até agora foram experiências vividas por outras pessoas conhecidas dela, ou por fatos que são registrados nos livros, né, de história e tudo mais. Então aqui agora ela começa a falar das experiências pessoais que ela vivenciou. Lembrando que nós estamos aqui já quase na reta final do nosso estudo, né? Essa é a página 92 de 117 páginas desse nosso livro, aqui da edição da editora CELD, lá do Centro Espírita Leon Denis. E terminando esse livro, nós vamos entrar no livro Dramas da Obsessão, também de Dona Ivone, psicografia de Dr. Bezerra de Menezes. E em seguida, estou fazendo aqui o nosso planejamento, talvez, estou com vontade pelo menos, de começarmos a estudar as obras de André Luiz. Então até lá, quando estivermos ali finalizando aquele livro, a gente confirma esse nosso planejamento, e isso para as segundas e quartas-feiras, já que de terças e quintas nós estamos no livro O Céu e o Inferno, estudando as entrevistas lá na segunda parte desse nosso livro. Então vamos lá. Dona Ivone traz para nós aqui o seguinte relato. Então aqui no nosso livro diz Dona Ivone: por minha vez, manifestação do mesmo gênero, isso falando sobre a premonição, mas com perspectivas diferentes, acaba de se apresentar em minha vida de médium praticante com impressionante realismo. Meu irmão Paulo Aníbal, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, adoecera gravemente em dezembro de 1964. Tratava-se de um antigo caso de nefrite que se agravara, tornando-o hipertenso com frequentes ameaças de edemas pulmonares e de espinéias muito dolorosas. Em maio de 65, aqui no caso 5 meses depois, seu estado se agravara de tal forma que tememos o desenlace imediato. Era ele o irmão caçula dentre uma prole de 7, o mais amado pelos 6 irmãos que o viram nascer, e nossa tristeza se acentuava a cada dia que se passava, pois conquanto a doutrina espírita seja consoladora, tornando o adepto compreensível aos ditames das leis naturais, resignado ante as provações de cada dia, a morte na terra ainda constitui provação para aqueles que vêm partir seus entes amados para o outro lado da vida, e nenhum de nós ficará certamente indiferente ante a perspectiva do inevitável fato. Eu acompanhava o querido enfermo na sua permanência num leito de hospital, onde se viu retido durante 13 meses. E a 25 do mês de maio, pela madrugada, um tanto fatigada pelas inquietações da noite, insone, reclinei-me junto ao leito do enfermo e ligeira sonolência sobreveio, verificando-se o estado de semitranse tão próprio ao bom intercâmbio com o invisível. Vi então que minha mãe, falecida havia 26 anos, se aproximava de nós, olhava atentamente o doente e depois se voltava para mim, dizendo com naturalidade: fique descansada e pode repousar. Ele só morrerá em janeiro de 1966. E meu irmão Paulo Aníbal, com efeito, veio a falecer em 18 de janeiro de 1966. Então esse aqui é o primeiro relato que ela apresenta para nós, uma experiência bastante incomum
E no caso dela, né, apesar de todas as faculdades que ela apresentava, essa acabou surgindo, né, com mais uma experiência daquelas que acabam causando grande impressão, principalmente quando se trata, né, de desencarne de alguém tão próximo como foi o irmão dela. Eunice, bom dia. Mais um caso que ela vai relatar, diz aqui para nós. Mas outros avisos existem que trazem felicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que os recebe, e ainda provando as simpatias de uma pessoa, que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Aqui o que vale ressaltar, como nós lembramos em outras passagens aqui desse capítulo, é que geralmente quando nós falamos em premonições, a ideia é que se tenha sempre aquela previsão de alguma coisa negativa, alguma coisa destrutiva que está para acontecer, né? Valeu, Dudu. Então, nesse caso, nós vemos aqui um efeito contrário, né? Algo positivo, né? Que inclusive, como ela diz aqui, algo que ela vai vivenciar como um espírito encarnado, trazendo ali, né, uma inspiração para os espíritos desencarnados. Vamos a ele então. Alguns desses avisos, tal que em seguida aqui relataremos, dir-se-iam como que intrigas ou maledicência, mas se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que, em vez de intrigas, eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco. Um exemplo bastará para meditarmos todos, não só sobre a necessidade de nos dedicarmos ao cultivo do verdadeiro espiritismo, cheio de vigor e sutis belezas, a fim de praticarmos nobremente, tal como deve ser, como também sobre a cautela que nos cumpre observar ao decidirmos dar certos passos graves em nossa vida de relação, pois, conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade irremovível da nossa jornada. Aqui lembrando sempre que a nossa vida aqui no mundo físico, quando programada no plano espiritual, ela traz aqueles eventos capitais que dizem respeito às nossas necessidades evolutivas, relativas a provas, expiações, missões, aprendizados, né? Enfim, tudo aquilo que pode nos proporcionar a essa elevação. Porém, quando nós estamos aqui encarnados, nós também temos a liberdade, a partir do próprio livre-arbítrio, de criar situações que nós vamos vivenciar. E essa criação, ela já está muito relacionada, né, já está diretamente relacionada com as nossas tendências, porque nós criamos situações positivas e negativas, né, de um modo geral mais negativas, devido ainda às fraquezas morais, às tendências negativas, às provocações e tentações que nós recebemos aqui no nosso mundo. Então nós acabamos fazendo escolhas que nem sempre trazem para nós um resultado feliz. Mas, por outro lado, nós também temos a oportunidade, quando temos ali, né, uma força de caráter, quando temos ali um equilíbrio, a partir dos valores que nós construímos, nós também somos mais seletivos para fazermos as melhores escolhas. Então, como lembram alguns espíritos que trazem para nós esses ensinamentos, falam para nós de duas etapas de livre-arbítrio. A primeira, no plano espiritual, quando fazemos ali, participamos, né, somos co-construtores do nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós fazemos escolhas e somos aconselhados a seguir por um caminho diferente, outras vezes somos apoiados naquilo que nós optamos, né, como experiências para o nosso crescimento. Então, essa é a primeira etapa do nosso livre-arbítrio. E a segunda, então, é quando esse planejamento é colocado em prática, quando ele é posto em execução, nós temos então a liberdade de também fazermos novas escolhas a partir do caminho que nós estamos trilhando. Então, por exemplo, né, só para poder concluir esse raciocínio, nós escolhemos no plano espiritual, por exemplo, o grupo familiar, o grupo social, né, dos quais nós vamos participar, o tipo de experiência que nós vamos vivenciar a partir do campo
né, onde nós temos a necessidade de aprimoramento, né, o campo afetivo, o campo profissional, o campo moral, experiências relacionadas com a nossa saúde, com o nosso meio de vida, com o nosso modo de vida. Então, são ali algumas experiências que nós escolhemos a partir do plano espiritual. Quando nós chegamos aqui no mundo físico, nós começamos a escolher, além de construir novas experiências, né, a partir de relacionamentos, decisões que nós tomamos, nós também escolhemos a forma como nós vamos viver essas experiências. Porque eu posso, por exemplo, escolher uma experiência relacionada com, por exemplo, um estado de saúde do meu corpo físico, que pode me trazer ali alguma limitação, alguma dificuldade, e a opção que eu tenho é aceitar com resignação ou me revoltar. Então ninguém escolhe um planejamento dizendo assim, olha, eu vou fazer essa escolha e eu vou me revoltar quando isso acontecer. A escolha é sempre visando algo positivo. E quando nós chegamos aqui, nós temos então a opção de escolher a forma como nós vamos vivenciar. Então, aqui nós estamos construindo o tempo todo. Então, como ela lembra aqui, nem sempre as escolhas que nós fazemos aqui no mundo físico estão relacionadas com aquilo que nós programamos no nosso roteiro original. Por isso Kardec lembra lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando das aflições atuais e das aflições do passado. Aquelas do passado são aquelas criadas anteriormente que estão agora trazendo repercussões, consequências na nossa existência atual. Mas a grande maioria, como lembra o próprio Kardec, fala também que são aflições que nós mesmos criamos. Nós nos relacionamos de uma forma equivocada com as pessoas, nós nos relacionamos de uma forma problemática com os nossos compromissos profissionais. Muitas vezes eu estou preocupado em adquirir alguma coisa, em ter um salário diferente, em executar uma tarefa, uma atividade profissional diferente, não baseado no meu sustento e no meu crescimento profissional, mas na satisfação dos prazeres e das minhas ambições. Então isso faz com que a minha relação com o trabalho seja uma relação difícil. Outras vezes escolho me relacionar com alguém, e aí eu me torno uma pessoa possessiva, egoísta, agressiva, individualista, e isso torna também a relação problemática. Então, são essas formas que nós escolhemos como nós vamos vivenciar as experiências. Então é o que ela traz para nós aqui. Como conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade irremovível da nossa jornada. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes fruto das inconsequências do momento, da displicência dos nossos atos sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presente existência. Bom dia, Márcio. Uma jovem espírita do meu conhecimento, residente em Minas Gerais, era médium e possuidora de grande espírito de caridade para com os espíritos sofredores desencarnados. Sua ternura afetiva para com os obsessores, os suicidas, os endurecidos do mundo invisível, era comovente e digna de ser imitada. Ela os cercava de proteção e amor, orando por eles diariamente em súplicas veementes. Lia trechos da doutrina espírita e do Evangelho, convidando-os a ouvi-la, compartilhando da sua comunhão com o alto. Oferecia dádivas aos órfãos, aos velhos e aos enfermos, em homenagem a eles mesmos. Enfim, era coração sentimental e romântico, até na prática da doutrina dos espíritos, pois que lhes oferecia flores colhidas do seu jardim, assim como cultivava com as próprias mãos canteiros de margaridas, de rosas e de violetas, que lhes oferecia em prece afetuosa, dizendo-lhes em pensamento, enquanto revolvia a terra ou espargia águas sobre os arbustos: vinde, meus queridos irmãozinhos, e vede, essas flores são vossas, cultivo-as para vós. Vede como Deus é bom e generoso, que, valendo-se de um pequeno esforço nosso, permite que do seio misterioso da terra despontem essas lindas dádivas para o encantamento de nossa vida. Tudo é belo, bom e generoso dentro da natureza e ao nosso derredor, desde o sol,
que nos alumia e aquece, protegendo-nos a vida até a terra, que nos presenteia dos frutos de sua fecundidade. Por que somente nós havemos de ser maus? Pratiquemos antes de tudo o que for belo e agradável. Saibamos cultivar o amor em nossos corações para com todas as coisas, e veremos que tudo sorrirá em volta de nós, transformando-nos alegres e felizes, com horizontes novos em nossos destinos, para conquistas sempre maiores e melhores. Ora, assim como nossos maus pensamentos reagem em nosso próprio desfavor, infelicitando-nos por atraírem correntes espirituais negativas, assim também os pensamentos bons, um sentimento suave, uma atitude afável reagirão benevolamente, atraindo correntes amorosas que nos suavizarão as peripécias de cada dia. E assim como as nossas más ações são vistas pelos desencarnados, atraindo-os de ordem inferior para o nosso convívio diário, até por vezes ao extremo de uma obsessão, assim também as nossas atitudes boas igualmente os alcançarão, atraindo os bons para o nosso convívio diário e reagindo sobre os inferiores por lhes tolher as tentativas menos boas contra nós e reeducando-nos com os nossos exemplos. A jovem em questão tornou-se certamente benquista no além-túmulo, mesmo nas regiões menos felizes, em vista da dedicação demonstrada para com os sofredores, os quais passaram a estimá-la, nela reconhecendo uma amiga, uma abnegada protetora. Graças à bondade, tomou ascendência sobre aqueles infelizes que se encontravam no seu raio de atividades mediúnicas, os quais gostariam de um dia lhes poderem demonstrar igualmente amizade e gratidão. O certo foi que essa jovem, cujo nome era Márcia, enamorou-se de um varão, o Sr. R.S.M., ao qual, no entanto, conhecia superficialmente, e tornou-se sua prometida quando foi por ele pedido em casamento. Dadas as circunstâncias prementes da sua vida, pois a jovem Márcia era órfã e sofria a angústia da própria situação social, visto não poder contar com sólida proteção de qualquer membro da família, entendeu ela que o matrimônio solveria todos os problemas que a afligiam e que aquele homem, que tão dedicado se mostrava, seria com efeito o amigo dileto que o céu lhe enviara para ser o protetor na terra, bênção que a consolaria de todos os desgostos porque vinha passando na sua qualidade de órfã pobre. Era sincera e agia certa de que o noivo também o era, sentimental e romântica, mesclando todos os atos da própria vida com os delicados matizes do próprio caráter. Cerca de 15 dias após a oficialização do compromisso, no entanto, entrou a sonhar que um grupo de espíritos de humilde categoria do espaço, ou antes, de categoria moral sofrível, medíocre, avisava-a contra as intenções do prometido e da espécie negativa do seu caráter, como das próprias ações da sua vida particular. É um hipócrita, exclamavam em conjunto, indignados, apontando para o pretendente que durante os sonhos aparecia ao seu lado. O hipócrita capaz de todas as vilezas, supõe-te herdeira de uma fortuna e é o interesse unicamente que o move. Ele não te ama, pois é caráter incapaz de amar alguém. E se insistires nesse compromisso, grandes desordens afligirão tua vida sem razão de ser. Bom dia, João. E passavam a enumerar as más qualidades do Sr. R.S.M. e a série de deslizes que por ele já praticados. Das primeiras vezes que tal sonho adveio, a jovem Márcia atribuiu às suas próprias preocupações e até as mistificações de espíritos perturbadores que desejariam prejudicá-la. Mas porque o mesmo se repetisse com insistência, impressionou-se de tal forma que providenciou melhores averiguações em torno do indivíduo a quem confiaria a própria vida,
constatando então a justiça dos avisos contidos nos sonhos que tivera, avisos que só poderiam partir de corações sensatos e amigos. O compromisso foi rompido, e a jovem espírita continuou na sua doce tarefa de aconselhar os necessitados do mundo astral com as manifestações da sua ternura toda espiritual e evangelizadora. Então aqui, mais um relato, né? Nada como aqueles, como geralmente a gente espera, né? Que sejam espetaculares, cheios de encenações, né? E grandes dramas, né? Simplesmente um aviso aos amigos que para elas seriam premonições, mostrando nesse caso, né? Que teria uma experiência infeliz, né? Dado o caráter desse pretendente que ela tinha, né? Lavanda, bom dia. Então aqui, como nós vimos, né, uma mensagem tranquila, vinda através dos sonhos, né, que são aquelas premonições oníricas, como Dona Ivone comentou inicialmente, porque algumas vezes nós temos ali algumas premonições, alguns pressentimentos, né, precognições, todas aquelas experiências, né, de antever o futuro diretamente através dos fatos, ou através de impressões, como é o caso dos pressentimentos, né? Então aqui vimos apenas revelações através de sonhos. Muito bem, seguindo. Finalmente, concluindo a exposição, que já vai longa, o mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando já eu adotara convictamente os compromissos com a doutrina espírita, e aos 18 anos floresciam repletos de sonhos e aspirações ternas e lindas. Trata-se de uma parábola por mim vivida sobre as sugestões da entidade espiritual designada para a advertência que me deveria fortalecer para renúncias muito dolorosas e difíceis a tempos de maiores dissabores não infelicitarem ainda mais os dias de minha existência. Só fazendo aqui uma recapitulação, Dona Ivone fala que ela teve uma vida muito difícil, desde criança, uma criança infeliz, uma vida com dificuldades, mesmo rodeada de amigos ela se sentia sozinha, não se sentia participante daquela família, já que as lembranças que afloravam na sua mente de existências anteriores a encaixavam numa família completamente diferente. Tanto ali, né, a presença do espírito Charles, que era ali um companheiro de jornada que ela vivenciava, Roberto de Canaleiras também, que era outro espírito que estava sempre próximo a ela, né? Então ela comenta aqui que, né, que aos 18 anos já trazia ali algumas aspirações, algumas coisas, algumas experiências mais concretas que poderiam acontecer, mas também permeadas de infelicidade. Né, até lembrando também que o próprio espírito Charles dizia para ela que essas experiências de infelicidade eram uma necessidade que ela tinha de vivenciar, né, devido às escolhas que ela fez em existência anterior, como o caso, por exemplo, do próprio suicídio, e aí então que seria uma existência difícil, e o que para nós pode parecer uma crueldade, o próprio espírito Charles dizia: será uma experiência difícil e eu estarei aqui para te lembrar dessas dificuldades, para fazer com que você não esqueça daquilo que você escolheu anteriormente, né? Então, foi ali uma necessidade, foi uma experiência, né, uma relação que ela teve com os espíritos para realmente se fortalecer diante das fraquezas que ela já apresentou anteriormente. Então, aqui nesse caso, falava então sobre a experiência que ela vivenciou. Como vemos, a técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos por que eu deveria passar foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos através da psicografia. Né? Então o que ela fala aqui é que quando ela trouxe os livros, né, dos vários livros que ela psicografou, eles foram meio que ditados, não necessariamente através de palavras, mas através de experiências em que ela mesma estava presente.
Então ela via a experiência, ela sentia aquela experiência e depois então ela transcrevia isso para os livros. Essas premonições, pelo que ela relata, também acontecia da mesma forma. No caso, por exemplo, da descrição anterior que ela trouxe, aquela jovem tinha ali aqueles sonhos de pessoas que ficavam insistindo para que ela tomasse cuidado com o relacionamento que ela ali estava vivendo, que isso traria para ela infelicidade. Então nada mais era do que os espíritos dizendo, antecipando para ela aquilo que ela vivenciaria. No caso de Dona Ivone, ela veria, nesse caso, aquilo que aconteceria com ela no futuro. Então nós vemos assim que os sonhos podem se manifestar de diversas formas, né? As mensagens podem se manifestar de diversas formas. Tem até um detalhe curioso que eu já queria comentar com vocês há algum tempo, né? Eu participo de um grupo, né, de pessoas da família, amigos e tudo mais, e de vez em quando nós fazemos ali algumas rodadas de jogos de tabuleiro. Né? Então, esses jogos clássicos, né, os jogos modernos também são sempre bacanas. E por acaso surgiu um jogo novo, que eu lembrei muito aqui dos nossos estudos, chamado Mysterium. Talvez vocês conheçam, né? Para quem conhece ou para quem não conhece, dá uma pesquisada depois lá no YouTube, que tem algumas pessoas que explicam o jogo. E o caso do Mysterium, estou fazendo um parênteses aqui para ilustrar essa colocação que ela fez. O objetivo do jogo é salvar um espírito, né, uma alma penada num casarão. Então seria como se cada personagem do jogo, cada pessoa que participasse, assumisse uma personagem do jogo, e nós teríamos então que descobrir pistas para poder salvar essa alma penada. Caso não conseguíssemos num determinado tempo, essa alma continuaria ali presa nesse casarão. Mas o detalhe é que o espírito que passaria então essas pistas. Então ele tem ali algumas cartas com desenhos que são um pouco abstratos. Então ele tinha que passar uma mensagem através dessas cartas. E é muito interessante porque naquilo que nós estudamos da mediunidade, muitas vezes os espíritos tentam passar para nós alguma ideia, passar para nós alguma informação, mas eles não conseguem atingir a nossa mente. Né? Não, é muito bacana, André, é muito bacana. Inclusive o pessoal até recomenda, né, que você coloque assim faça um cenário que dê aquele clima, né, que tem até um som, uma trilha sonora que você baixa, que você poderia colocar assim um jogo numa penumbra. É muito legal esse jogo. E ele é muito difícil também, né? Então, assim, o que nós vemos é que os espíritos nem sempre conseguem acessar a nossa mente para passar uma informação de um modo claro. Então eles passam para nós através de símbolos. Então no caso dos sonhos, por exemplo, pessoas que têm sonhos com animais, com alguns fatos, com algumas ideias, aí você acorda e diz assim, olha, eu tive um sonho confuso. Parece que era isso, mas eu não tenho certeza. Então todas essas dificuldades que nós temos para interpretar aquilo que os espíritos tentam passar para nós, e a mesma dificuldade que os espíritos têm de passar para nós uma informação não conseguindo atingir a nossa mente de um modo claro e direto para passar a informação, faz com que nós ficamos nesse campo intermediário das interpretações. É aí que vem a grande dificuldade. No caso, por exemplo, das próprias premonições, das profecias, né? Como, por exemplo, como eu já falei para vocês, o livro As Centúrias, de Nostradamus, traz para nós ali uma coletânea de profecias. Só que ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. Porque, segundo diz a tradição, ele olhava ali num caldeirão que ele mexia, ou alguma coisa do gênero, algumas experiências químicas que ele fazia, e aí então ele tinha essas imagens que eram projetadas na sua mente. Essas imagens não eram claras, então ele via algumas situações, como por exemplo, né, quando ele escrevia, que eu comentei com vocês recentemente até, que ele via alguma coisa que foi interpretada como sendo a profecia da realização da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra Mundial, não se sabe, mas ele dizia que ele via cavalos de aço voando pelo céu, voando pelos céus. E aí então nós fazemos a interpretação de que aqueles cavalos de aço estariam relacionados com os aviões. Então, a esse jogo, só voltando
para concluir o raciocínio, ele também é assim, você tem que passar uma mensagem, mas as cartas que você tem disponível, você tem que olhar uma carta que mais se assemelha àquilo que você está querendo dizer, passar para aquelas pessoas sem nenhum tipo de informação, e as pessoas têm que traduzir essas cartas. Então esse jogo é muito interessante porque mostra na prática a dificuldade que os espíritos têm de passar para nós as informações, considerando as nossas limitações, e as dificuldades que nós mesmos também vivenciamos para assimilar essas ideias. Eu vou ver depois se eu consigo fotografar algumas dessas cartas e eu posto para vocês lá no nosso grupo do Facebook, para vocês terem uma ideia mais ou menos das dificuldades e complicações que as coisas são, né? Cartas abstratas para passar informações que são precisas. É uma dificuldade muito grande. Mas vamos lá, voltando aqui então para o nosso raciocínio, né? Mais uma vez aqui, como veremos, a técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e sofrimentos porque eu deveria passar, foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos através da psicografia. É de notar que esse sonho, lúcido por excelência, mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material, e não fruto de uma sugestão forte durante a qual fora criado pelo poder da vontade mental. Aqui o que ela coloca então é que o que ela visualizou do plano espiritual vinha de um modo muito claro, tanto que se confundia até mesmo com a realidade, mas diferente daquilo que nós comentamos, que de um modo geral as informações vêm um pouco truncadas, um pouco dispersas e nós temos dificuldades para interpretar. Tanto que até hoje, né, você pode encontrar em livrarias um livro que interpreta sonhos. Se você tem um sonho com morte, segundo o livro, significa que você vai ter uma mudança radical, uma mudança significativa na sua vida. Morre-se aquilo que era velho e nasce aquilo que era novo. Se você sonha com cobras, diz o livro que diz respeito a traições. Se você sonha com cabelos, diz respeito à morte. Umas coisas muito malucas, né? Não sei de onde tiraram essas interpretações, mas é daí para frente. O que mais que nós temos aqui? O certo foi que eu me vi, pelos meus 18 anos de idade, diante de uma grande ponte em ruínas, que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso, de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo a ponte a cada novo embate das águas convulsionárias que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lindamente trajada com vestes vaporosas, como de gaze imaculada, que voejavam ao soprar dos ventos, que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroada de rosas brancas. À noite, aclarada pelo plenilúnio, era bela e sugestiva, deixando ver o azul do céu e as estrelas que brilhavam límpidas. A meu lado, percebi uma entidade elevada, que reconheci como sendo Bittencourt Sampaio, envolta em túnica romana vaporosa e lucilante e coroada de louros como os antigos intelectuais romanos e gregos. Lembrando que Bittencourt Sampaio ele foi uma das grandes personalidades que iniciou esse trabalho de prática e divulgação do espiritismo no Brasil no início do século XX. Então era contemporâneo de Dona Ivone, já que ela nasceu ali no início do século XX, e ela falava aqui dos seus 18 anos, ali por volta de 1920, 1930, e Bittencourt Sampaio era ali, né, daquela geração. E continua. E ele dizia: será necessário que atravesses. É o único recurso que tens. Serás auxiliada. Pus-me a chorar, desencorajada, pois se ensaiava a entrar na ponte, essa oscilava com o meu peso. Ele, então, Bittencourt Sampaio, tomou do meu braço, amparando-me, e repetiu: vamos, sem temor. Tudo consegue aquele que quer.
Não sabes que a fé transporta montanhas? Serás ajudada, confia. Assim amparada, atravessei a ponte timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte, cujo soalho em ruínas me deixava entrever o abismo que corria sob meus pés. Em chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que me esperava, o que não constituía novidade para mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto. Dizia aqui então ele: és o único recurso que terás para poder vencer. Dedicar-se ao Evangelho do Filho de Deus, à doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, porque o mundo nada terá para te conceder. És espírito culpado, a quem a demência do céu estende a mão para se poder reerguer do opróbrio do pretérito. Não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar, e espinhos e lutas se acumularão sob seus pés, sob seus passos. Mas unida a Jesus e à verdade, obterás forças e tranquilidade para tudo suportar e vencer. Com efeito, a premonição realizou-se integralmente, dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido travessia constante sobre um caudal de dores que o Consolador amparou e fortaleceu. Bom dia, abraço. Aqui então, o relato que ela trouxe para nós, esse simbolismo de atravessar essa ponte frágil, sozinha, apenas amparada pelos amigos espirituais, para chegar do outro lado. Então nós podemos ali fazer esse paralelo com a realidade que ela vivenciou, fazendo essa interpretação do significado desse rio revolto, dessa ponte frágil, atravessando de uma margem para outra e tudo mais, então isso se tornou bastante claro para ela. Então, nesse caso, ela tendo essa sensibilidade, foi fácil então dela perceber. Então aqui, continuando agora, virando aqui a página. Muitos outros exemplos poderíamos citar. Esse cabedal copioso que todas as criaturas colhem do círculo das próprias relações de amizade ou da observação, poderia resultar em um ou mais volumes interessantes para deleite dos estudiosos dos fatos supranormais. O que a gente lamenta dela não ter publicado, porque, como ela diz, nós nos deleitaríamos, com certeza, lendo esses tantos e tantos relatos, essas experiências que são algumas vezes discretas, outras vezes fantásticas, sobre essas experiências de premonições. O que fortalece para nós, o que fortaleceria, o que é sempre interessante nós analisarmos, aliás, é algo que eu sempre percebo, que nós temos uma facilidade muito maior de compreensão quando esses temas que são apresentados nos livros, vamos dizer assim, técnicos da doutrina espírita, quando esses temas então são ilustrados por esses relatos. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, e nós veremos isso nos livros, no próximo livro, na verdade, o Dramas da Obsessão, que foi psicografado por Dr. Bezerra, que, como eu falei para vocês já em outras situações, ele faz uma citação, logo no início do livro, nós veremos isso em breve, logo no início ele comenta da necessidade que os espíritos tiveram de modificar a estratégia para a divulgação da doutrina espírita. Se antes ela foi publicada por Kardec apenas nos livros técnicos, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, outras pequenas obras que não são tão conhecidas, na própria Revista Espírita, com tantos relatos e tudo mais, muitas vezes a informação técnica que é transmitida, ela acaba não sendo devidamente compreendida, exatamente pelas próprias dificuldades que nós apresentamos, tanto relacionadas com a nossa fé, aqui no Brasil, por exemplo, quando a doutrina veio para cá,
ela encontrou aqui uma sociedade bastante controlada por um pensamento religioso, né, já secular, e também pela própria limitação intelectual que o nosso país apresentou durante muito tempo. Então, se nós fizéssemos uma comparação do Brasil do final do século XIX, que foi quando a doutrina aportou por aqui, ali por volta de 1865, mais ou menos, quando foi fundado o primeiro centro espírita em Salvador, aqui no Brasil. Então, do final do século XIX, começo do século XX, comparado com a França pós-revolução, pós-iluminista, positivista, então nós tínhamos dois ambientes intelectuais muito diferentes. Então, os mesmos argumentos que foram utilizados naquela época para aqueles intelectuais, para aquelas pessoas que viviam uma realidade diferente, eles provocavam um efeito. Aqui no Brasil já era uma situação completamente diferente. Então, o Livro dos Espíritos, quando ele foi traduzido para o português e começava a ser difundido, ele era apenas assimilado por uma pequena comunidade intelectual. Mas a população, de modo geral, acabava não tendo essa facilidade. Eis então que, conforme o Dr. Bezerra explica, houve a necessidade dos espíritos modificarem sua estratégia e começarem, segundo as suas próprias palavras, a romancear os ensinamentos da doutrina espírita. E esse romanceamento significava exatamente trazer histórias que, dentro das quais estavam inseridos os temas que falavam sobre o mundo espiritual. Então era o caso, por exemplo, das pequenas novelas que foram publicadas falando sobre a vida no mundo espiritual, falando sobre as relações do mundo espiritual com o mundo físico, falando sobre as reencarnações, enfim, tantos e tantos outros temas. Então houve a necessidade dessa modificação de estratégia para que nós pudéssemos compreender. E o que foi muito bem sucedido, principalmente a partir das publicações de Chico Xavier, ali da década de 1930 e 1940. Então, essas ilustrações, como é o caso de Dona Ivone, né, voltando aqui o fio da meada, que ela fala exatamente que poderiam ser publicados vários outros volumes falando sobre essas histórias de premonições. Então, como eu disse para vocês, seria muito interessante, porque nós temos essa necessidade de termos ilustrações para nos ajudar a fixarmos um pouco mais e vermos na prática de que forma é que acontece essas teorias que são apresentadas. Nas obras de Kardec, eu particularmente considero que aquela que é a mais prática para o nosso entendimento são exatamente as entrevistas que nós estamos estudando no livro Céu e Inferno. Porque ali Kardec, conversando com os espíritos, faz ali perguntas e respostas, várias e várias entrevistas, né, no total ali de 66 entrevistas e mais alguns casos publicados lá na Revista Espírita. Então esse bate-papo que Kardec tem com os espíritos mostra na prática aquilo tudo que é apresentado na teoria. Então hoje nós temos a felicidade de termos ali um acervo, né, quase que incontável, de obras que são publicadas mostrando para nós isso na prática. Embora, se por um lado traga para nós o benefício dessas ilustrações, por outro lado acaba incorrendo naquele erro, né, de muitas ilusões, muitas fantasias que são publicadas, né? Então nós precisamos ter muito cuidado nessa seleção. Temos uma boa base teórica, porque exatamente essa é a nossa estratégia de estudo. Temos ali um bom entendimento daquilo que é a teoria de todos esses fundamentos que são apresentados por Kardec e por outros estudiosos, e ao mesmo tempo temos as ilustrações de vermos isso sendo colocado na prática. Então, no caso de Dona Ivone, ela faz esse trabalho duplo, né? Ela traz o fundamento da doutrina espírita, né, nos livros da codificação, e depois ela traz as ilustrações. Então, esse complemento é fundamental para nós, para fortalecermos as nossas convicções, ampliarmos a nossa visão, termos um melhor entendimento de tudo aquilo que é apresentado. Bom dia, Fraterna, bom dia, Antônio. Continuando aqui para nós, então. Tá. Mas os que aqui foram coletados, né, os casos que ela está trazendo para nós aqui, né, os relatos. Os que aqui foram coletados, apesar de não oferecerem novidades, pois esses fatos são comuns, bastam para lembrar a todos,
para lembrar a todos nós que, acima de tudo, eles nos oferecem grandes demonstrações da verdade eterna que não convém desprezarmos, manifestações do mundo espiritual, o qual se entrechoca e se relaciona conosco, tomando parte em todos os sucessos de nossa vida. Então, quem despreza esses relatos, essas histórias, acaba tendo uma formação teórica sem, na verdade, ter ali uma compreensão real de que forma que isso se dá no mundo espiritual, já que não existe uma matemática exata. Basta lembrar, num dos comentários que nós fizemos há um tempo atrás, que uma passagem, uma resposta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de que forma que a morte é vista, entendida pelos espíritos, e eles simplesmente relatam, tendo já uma visão bastante elevada desses conceitos, falando que para os espíritos o corpo é como se fosse uma roupa velha que o espírito deixa de lado. Mas nós sabemos que na prática isso não é bem assim. A morte para nós provoca grande pavor. Muitos espíritos, a maioria na verdade, ainda apegada a essa realidade do mundo material, tem uma dificuldade de se prender do seu corpo físico. Então pode ser aquela roupa velha, mas aquela roupa velha que tem muito chamego, aquela roupa velha que ninguém se desfaz. Por mais furada, por mais costurada que ela esteja, remendada, ninguém quer soltar. Então, essa libertação tão simples e espontânea só se dá realmente para os espíritos mais elevados, mais espiritualizados. Mas para a massa, de um modo geral, ainda há uma grande dificuldade desse desprendimento. Então nós vimos assim que os espíritos respondem de uma forma. Mas a partir do momento em que nós começamos a ver na prática, nós vemos ali que existe uma infinidade de variedades que devem ser consideradas, dependendo do grau de conhecimento, da cultura, da crença, do entendimento que cada indivíduo tem. A André colocou, muito espírita tem medo dos espíritos e da morte, o que é muito natural. Porque a gente lembra sempre que ter esse conhecimento da teoria é uma coisa, mas quando nós começamos a vivenciar as experiências no campo afetivo, no campo místico, no campo de crenças e tudo mais, e isso são elementos que são agregados que acabam facilitando por um lado, mas dificultando para outro também. Então a morte, por mais explicada na teoria que seja, ela é para nós ainda um grande mistério. Principalmente porque, lembrando que essas novas ideias que nós temos hoje sobre o mundo físico e o mundo espiritual são ideias muito recentes. Então dá para a gente imaginar, por exemplo, que a doutrina espírita chegou para nós a partir de 1857, quando nós celebramos a publicação do Livro dos Espíritos, que foi o início dessa elaboração desse novo código que nós estamos aprendendo. Mas de lá para cá nós podemos dizer que talvez tenhamos tido uma ou duas encarnações. Talvez essa seja a nossa primeira experiência, o nosso primeiro contato com a doutrina espírita. Antes disso, nós estávamos ali aprendendo as mesmas ideias tradicionais das escolas clássicas, ou das escolas religiosas do Ocidente, as ideias, os dogmas do catolicismo, os dogmas das igrejas evangélicas. Aqui no Ocidente que eu estou falando, porque lá fora nós temos ainda as escolas judaicas, muçulmanas, budistas, dentre outras. Então, para nós, a maioria de nós, está tendo contato pela primeira vez com essas novas ideias. Então imaginemos que nós vivemos durante pelo menos 10 séculos, pelo menos, que representam aí 1000 anos pelo menos, sempre ouvindo os mesmos discursos. O céu, inferno, purgatório, Deus, diabo, pecado, eternidade, sofrimento, paraíso. Foi isso que nós ouvimos durante todas essas nossas encarnações anteriores. E essa é a primeira vez, para muitos de nós, que se ouve falar sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre vida no mundo espiritual. Então a ideia de morte para nós era aquela coisa sepulcral mesmo, de você chegar na frente de um túmulo, todo mundo chorando, vestido de preto, imaginando o céu, o inferno. Então, por mais claros que sejam para nós esses conceitos, no nosso subconsciente estão registradas essas imagens antigas.
que nós agora estamos começando a desenterrar, estamos começando a fazer uma elaboração diferente, estamos começando ali a destruir alguns conceitos para construir novos, e isso é um trabalho muito difícil. E olha que nós estamos falando daqueles que já assimilaram as ideias espíritas. E se nós falarmos, né, de acordo com as últimas estatísticas que foram feitas em 2010, de lá para cá já são 7 anos, nós podemos ali aumentar um pouquinho mais, eu chutaria ali em torno de 40 milhões de espíritas declarados no Brasil. 40 milhões. As últimas estatísticas mostraram 25. Então de lá para cá a gente pode, por toda a divulgação que teve e tudo mais, né? Então como essas estatísticas religiosas pelo IBGE são apresentadas a cada 10 anos, então em 2010 foi a última, 2020 será a próxima. Então deve ver ali por volta dos 35, 40 milhões. Se nós pensarmos que 40 milhões de espíritas leram, aprenderam, ouviram falar sobre essa nova realidade, os outros 7 bilhões e tantos do planeta continuam ainda presos nesses mesmos conceitos antigos. Então falar de morte para nós não é uma coisa simples assim, não. Relaxa, porque a morte é algo natural. Tudo bem, é natural, mas o medo ainda existe. Basta a gente lembrar, né, que quer testar um espírita, levar ele meia-noite num cemitério e deixar ele fazendo piquenique. A gente vai ver quem é espírita de raiz, né, ou espírita Nutella, como tem dito recentemente, né, nas redes sociais, né. Então é ali que a gente vai testar mesmo. Principalmente no aniversário, né, Dudu? A Fraterna lembrou ali também, né, que acabou de cair, né, nem toda roupa essa velha é na morte, né, exatamente. A André colocou, né, sabe-se lá quantas fomos padres, freiras e bispos e marcamos todos esses ensinamentos do nosso perispírito. E não apenas dentro de uma vida eclesiástica, Andréa, mas também dentro de uma própria crença, sendo fiéis, sendo devotos, sendo educados, né, por tudo isso, né. Então, para aqueles que já viveram experiências eclesiásticas, tem ali uma ligação mais aprofundada, mas de um modo geral a própria vivência dentro de uma religião já forma essas ideias para todos nós. Continuando, vamos lá. Tá. Então fala para nós não desprezarmos essas ideias, né? Provam ao demais a existência da alma além da morte, suas complexas possibilidades, sua individualidade marcante após o desprendimento dos liames carnais, os direitos que lhes são concedidos pela lei da criação de se entender com os homens, com esses mantendo relações afetivas e protetoras, seu humanitário interesse pelos mesmos, os novos poderes por ela adquiridos depois da morte, o amparo que nos dispensam aqueles caridosos seres que com seus avisos, às vésperas de nossas provações, ou dos grandes acontecimentos que nos surpreendem, nos preparam para os embates inevitáveis da existência, prontos a suavizarem, quanto possível, as dores dos nossos testemunhos. E de tudo também ressalta que uma doutrina assim completa, como o é o Espiritismo, assim perfeita, que se rodeia de beleza nos mínimos detalhes examinados, realmente merece do nosso coração muita renúncia e devoção para que seja bem estudada, compreendida e praticada, pois o certo é que não será lícito a nenhum de nós encarar com indiferença o alto padrão dessa ciência celeste que em hora feliz adotamos para, sob suas diretrizes, atingirmos a finalidade gloriosa que a criação suprema nos destina. Então aqui, fechando esse nosso capítulo 9, sobre premonições, ela fala exatamente da importância dessas ilustrações, para vermos nesses detalhes, para vermos esses conceitos, para, por exemplo, alguém que não apenas compreende, mas vivencia uma experiência de premonição, ele vai se perguntar de onde vem essa revelação, qual a finalidade dessa revelação. E se ela for mais clara, quem é aquela pessoa, o que é esse cenário que surgiu na minha mente? Eu posso atribuir isso, como geralmente se faz, a um milagre, a uma força divina,
a algo relacionado com as entidades, né, que geralmente fazem parte dos dogmas das religiões. Um santo veio trazer uma revelação, um anjo veio trazer uma revelação, o próprio Espírito Santo veio trazer uma revelação. Então, vivenciando essas experiências, a grande pergunta que se fica é: como isso pôde acontecer? Então isso vai, na verdade, nos incentivando, nos estimulando a querer saber mais sobre isso, a buscar novas respostas. Então isso é um grande aprendizado para nós. Então, estudando a mediunidade de um modo geral, ela é para nós ali uma fonte riquíssima de informação sobre essa realidade. Falar, por exemplo, a aparição de um fantasma, algo bastante popular, algo bastante conhecido. Um lugar assombrado. Não pensemos em lugar mal assombrado, porque a assombração por si só já não é algo bom. Então, quando se fala mal assombrado, não existe lugar bem assombrado, né? Então, quando Kardec, lá no livro dos médiuns, fala sobre lugares assombrados, e isso faz parte da nossa realidade, de um modo geral, dentro do nosso meio popular, as pessoas querem saber onde está a tal da assombração. Quando nós começamos a estudar um pouco mais sobre esses novos ensinamentos, nós queremos saber quem é, por que está lá, o que ele vivenciou, de que forma que pode ser ajudado, por que exatamente ele quer se comunicar, de que forma que nós podemos nos comunicar. Então olha quanta coisa nova começa a surgir a partir desse pequeno entendimento sobre a realidade espiritual. Então, vai continuar sentindo medo? Provavelmente, porque a intenção dos espíritos que se encontram ainda nessa condição inferior de evolução desejam realmente transmitir esse medo e conseguem com sucesso, né, dada a nossa fragilidade de entendimento, a nossa fragilidade de nossas crenças, de nossa fé. Mas o nosso intelecto começa a buscar novas respostas. Lendo, por exemplo, romances, vendo programas na televisão que tratam sobre essa realidade espiritual, é a mesma coisa. Nós somos estimulados a buscar novas respostas, estimulados a buscar um novo entendimento. E isso vai, né, se esse é o início, é o primeiro caminho para estimular a nossa curiosidade, para fazer com que nós aprendamos e compreendamos um pouco mais sobre o mundo espiritual, nós temos outros caminhos também que vão surgindo. Esses não tão agradáveis, que são exatamente os caminhos da dor, os caminhos das provações, que são causas, que são os motivos, que de um modo geral são os mais eficazes para nos aproximarem da doutrina. Se fizermos aquela estatística, né, de quantas pessoas se aproximaram em busca de ajuda, nós veremos uma maioria significativa de pessoas que vieram por algum motivo, por uma doença, por uma perda de um ente querido, por uma dificuldade que está vivenciando e precisa de ajuda, precisa ali de uma esperança, de uma consolação. Então todos nós somos atraídos de alguma forma. São poucos aqueles, né, que desde o início da sua formação religiosa ou formação filosófica, como queiram, se aproximam, né, pelo processo de evangelização. Então a grande maioria acaba migrando de outras religiões, de outras crenças, motivados por uma situação difícil, por uma situação dolorosa. Então, se esse é o primeiro estímulo para nós, assim como o caminho da dor, assim como aquele que vem pela curiosidade, que poderíamos dizer que é pelo amor, aquele que deseja conhecer um pouco mais a doutrina, é a partir dessas portas, dessas passagens, que começa depois a se interessar por um estudo mais aprofundado. Então ele vai se aproximar, ele vai conhecer, em especial, alguma coisa relacionada com a experiência que ele está vivenciando. Por exemplo, se alguém tem ali a perda de um ente querido, e ele então não consegue aceitar essa perda, sofre por ela, e aí então alguém oferece um livro, convida para participar de uma palestra numa casa espírita, ele vai então se aproximar, vai ter como primeiro desejo
obter uma comunicação, depois ele vai começar a ler sobre outros desencarnados, vai começar a ter uma compreensão melhor sobre a realidade do mundo espiritual, e a partir dali ele começa a conhecer o Evangelho interpretado, os fenômenos, essa realidade, a vivência desses novos valores, né, transformando ali sua vida e tudo mais. Então tudo começou por uma perda. Um outro caso, por exemplo, é alguém que vai a um centro espírita para um tratamento espiritual. Né, um tratamento, uma depressão, um problema físico, busca uma cirurgia espiritual e tudo mais, e aí então ele começa a passar pelo tratamento, ele acaba sendo convidado e conduzido, né, a uma leitura, a uma participação de uma palestra, e aí outros temas vão surgindo. O detalhe, Andréia, é que grande parte desses que são convidados a conhecer a doutrina não segue. Exatamente porque o problema foi sanado, a curiosidade foi satisfeita, ou ele acabou sofrendo ali alguma frustração, e ele acaba simplesmente se afastando, porque ele esperava realmente que algo miraculoso acontecesse. Ele não imagina, por exemplo, que realmente vai ter muito trabalho para poder se desenvolver nesse novo caminho e compreender, e perceber que nem sempre as suas necessidades imediatas serão atendidas da forma como ele espera. Não da forma miraculosa. Então, muitas, mas muitas pessoas já passaram por centro espírita. E muitas, mas muitas dessas pessoas já desistiram de continuar. Porque simplesmente não se interessavam mais. Porque a ideia imediata que ela tinha era aquilo. Aquilo sendo atendido ou não atendido, já resolveu o problema para ela. Ou deixou de resolver e ela foi resolver em outro lugar. Mas ela não tem interesse em seguir mais nada. Até porque existe aquela ideia de que você tem que seguir, você tem que frequentar. E não tem. Você tem a opção de. O Brás colocou lá em cima, né? Eu pensava que esses religiosos teriam decepções ao chegar lá, mas não é tanto, né? A outra realidade, né? Olha, Brás, são assim, muitos os relatos que chegam para nós de pessoas que tiveram essa vivência religiosa aqui no mundo físico. E quando chegaram do outro lado, inicialmente tiveram essa surpresa, esse impacto, né, de perceberem que as coisas não eram da forma como imaginavam, mas exatamente por serem religiosos que traziam ali fé verdadeira, convicções verdadeiras, eles simplesmente entendiam a nova realidade. Não eram aqueles indivíduos resistentes que falavam, não, eu não aceito isso. A mentalidade que eles tinham o que interessa para eles é viver esse sentimento do Evangelho. E esse sentimento do Evangelho ele pode ser vivido de várias formas diferentes. Então por isso nós percebemos que aqueles espíritos que já são realmente mais espiritualizados, embora tenham uma formação em escolas que não veem o mundo espiritual da mesma forma que a doutrina, eles chegam no mundo espiritual e eles aceitam essa realidade. De chegar e falar assim, nossa, eu estou surpreso, porque eu achava que era diferente, mas eu vou continuar sendo o que eu sou. Só que agora com essa mudança de ideia. Né? Então, assim, as decepções que eles sentem inicialmente, muito mais do que decepções, eu diria que seriam surpresas. Eles ficam surpreendidos por essa nova realidade. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam mudando a sua visão. Né? Cheguei à conclusão de que as religiões continuam de lá, um pouco mais evoluídas, sim. Né? A gente vê muito isso, né? Relatos de, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, em livros, né, psicografados pelo Divaldo, ele fala sobre comunidades religiosas no mundo espiritual. Lá nós temos comunidades religiosas, comunidades filosóficas, temos ali grupos nacionalistas. Os espíritos continuam sendo aquilo que eles são. Só que eles vão se aperfeiçoando desde que eles se espiritualizem, mas ao mesmo tempo nós encontramos aqueles que resistem a essas mudanças, que continuam ali firmes nas suas convicções, só que a partir de uma perspectiva terrena. E esses acabam sofrendo muito também. O André colocou, né, mas até aqueles que iniciam pela evangelização, muitas vezes se afastam com um tempo, mas retornam na hora da dor. Exatamente porque são conduzidos pelos pais. Mas no momento em que adquirem aquela liberdade de escolha, optam por um caminho diferente, né, André? Então esses acabam, infelizmente, voltando, na maioria das vezes, por muita dor. A Flávia colocou, né, eu ouvi uma palestra outro dia,
em que o espírito falava que tinha achado um grupo evangélico na espiritualidade. Né? Não dá para antecipar o problema do seu corretor, Flávio, não tem problema. E na verdade é assim. Né? O que nós encontramos, por exemplo, porque a gente lembra sempre que as religiões, elas despertam em nós um sentimento de amor muito grande. A partir do momento que você é feliz, vivendo aquelas crenças que você abraçou, frequentando o seu culto, fazendo aquela interpretação dos ensinamentos que você recebeu, para aqueles que são devotos, por exemplo, no caso do catolicismo, né, onde existe muita devoção de santos, de igrejas, dos próprios sacramentos, né, de você, batismo, casamento, crisma, a comunhão, dentre outros, né? Então isso desperta em nós muita paixão. Então, no mundo espiritual, nós encontramos esses que são parte dessa comunidade, que começam, por exemplo, a estudar o Evangelho a partir de uma visão mais elevada, a partir de um esclarecimento maior. Mas a forma como eles vivenciam as religiões tem uma semelhança muito grande com aquilo que eles tinham aqui. E nós lembramos sempre, né, que nesse caso, o que impera nessas comunidades é exatamente a vivência do amor, da caridade, do sentimento de ligação com Jesus. Não necessariamente você frequentando um culto, embora isso seja importante para muitos deles. Mas você começa a fazer uma nova leitura daquilo que você acreditava. Então nós encontraremos, por exemplo, porque é uma ilusão que nós temos, né, que todo mundo que desencarna, de repente vai virar espírita. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nós temos espíritos que são muito ativos, de pegar, por exemplo, Joana de Ângeles, a imagem que ela apresenta é uma imagem de uma freira. Basta a gente ver nos desenhos, nas gravuras que são apresentadas. Basta a gente lembrar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela continua sendo aquele espírito vivendo dentro do ambiente católico, mas levando uma mensagem a partir de uma interpretação diferente. Pegamos Gandhi, que era hindu. Ele vai continuar vivendo essa realidade do mundo espiritual no seu sentido mais puro, mas falando numa linguagem, vai se vestir dessa forma. No livro Transição Planetária, onde Divaldo Franco, né, psicografia do Divaldo, fala, né, comentei com vocês já sobre aquele tsunami que aconteceu em 2004 em Sumatra, e que nós tivemos ali o resgate de muitos espíritos que desencarnaram daquela forma. É relatado no livro comunidades religiosas de várias partes do mundo estando presentes para resgatar aqueles espíritos. Então nós tínhamos ali hindus, católicos, judeus, não importa qual era a religião que eles tinham. Simplesmente é uma questão de cultura, de preferência. Eu gosto de viver aquilo. Eu, com certeza, quando desencarnar, vou chegar no mundo espiritual buscando grupos espíritas. Mas não significa que aquele grupo que é católico, aquele grupo que é evangélico no plano espiritual, seja inferior ou superior a mim. É apenas uma questão de preferência. Basta lembrar, por exemplo, o espírito Ramatiz continua se vestindo com roupas características do Oriente. Então espíritos com turbantes, né, como é relatado no livro Transição Planetária, outros que vestem roupas religiosas do catolicismo, hábitos, né, batinas, aquelas roupas de monges. Então todos continuam atuando. E nesse caso, né, a gente lembra, né, Braz, Dom Helder Câmara, no livro... Qual o livro dele? É o livro... me esqueci o nome dele, depois vocês lembram e colocam para mim aí. Ele comenta, Novas Utopias, obrigado. Nos Novas Utopias, ele fala exatamente assim: não, eu continuo sendo católico e continuo atuando entre os grupos católicos. Então aquilo que a gente imagina que o mundo espiritual ele vive apenas em função de psicografias, apenas em função de centros espíritas, nós teremos uma surpresa assim absurdamente grande, de percebermos que o dinamismo do mundo espiritual é algo muito maior do que nós imaginamos. Ele vai muito além dessa interpretação terrena que nós fazemos hoje. O Arnaldo colocou, né, na obra de André Luiz, conta-se o desencarne de 3 pessoas de religiões diferentes, e cada um segue com seus próprios conceitos.
esses conceitos vão se aperfeiçoando, assim como nós mesmos, a doutrina espírita, chegando no mundo espiritual, nós teremos uma interpretação diferente da doutrina espírita. Porque hoje a doutrina serve para quê para nós? É um guia para trilharmos aqui no mundo físico de um modo equilibrado, para chegarmos de um modo equilibrado também no mundo espiritual. Mas chegando no mundo espiritual e percebendo que o mundo físico já não tem tanta importância como nós dávamos antes, nos seus valores, nas suas necessidades, o próprio entendimento da doutrina espírita vai ser diferente. Vai ser um entendimento mais elevado, acima das necessidades humanas terrenas. Porque nós vamos ao centro espírita como um portal para chegar no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós não precisamos de portal para chegar aqui no mundo físico. Então nós veremos completamente diferente tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Tenhamos essa certeza. O Zé colocou, né, tudo que existe do lado de cá existe e deve existir do lado de lá, porque assim todos seremos amparados pelos semelhantes, não é assim? Porque tudo que existe no mundo físico hoje, Zé, importante a gente colocar isso como destaque, para finalizarmos já o nosso estudo de hoje, tudo que nós temos aqui, tudo que nós olhamos, o modo como nós construímos as nossas edificações, o alimento que nós temos, os entretenimentos que nós temos na televisão, os divertimentos que nós temos aqui no mundo físico, os nossos relacionamentos, não é que eles existam e nós aceitamos. Eles são parte de nossa criação. Por exemplo, se você vai para um país diferente, você vai encontrar um modo de vida completamente diferente. E não é porque aquele país te obriga a viver daquela forma, porque do contrário seria assim, o país, ele é uma estrutura física e todo mundo que vai para lá é obrigado a viver daquela forma. Na verdade, o país reflete aquilo que aquelas pessoas pensam. Tanto é assim que no Brasil nós temos o nosso modo de viver, porque nós gostamos de viver assim. Se você vai para o Japão, se você vai para a Suécia, né, Flavi? Se você vai para a Itália, se você vai para a Alemanha, para cada lugar que você vai encontrar pessoas que vivem daquela forma porque elas se habituaram a viver assim. Então, se você vai, por exemplo, na Índia, e você encontra aquelas construções, aquele jeito de viver, chegando no mundo espiritual, eles vão levar isso, porque isso faz parte daquelas pessoas. Faz parte daquilo que eles pensam, daquilo que eles acreditam. Chegando no mundo espiritual, eles vão levar aquilo que faz parte deles. Então não é assim, o prédio é construído e as pessoas moram dentro. São as pessoas que constroem aquele prédio do jeito que elas acham que vão se sentir melhor. As religiões que nós vivemos aqui hoje são as religiões que nós acreditamos ser. No mundo espiritual, nós teremos uma visão diferente dessas religiões. As nacionalidades é a mesma coisa, nós acreditamos em fronteiras, nós acreditamos em constituições, nós acreditamos em patriotismo. No mundo espiritual nós não teremos fronteiras, nós faremos uma nova interpretação. E assim nós vamos evoluindo em todos os nossos conceitos a partir dessas novas vivências. Então, aquilo que existe aqui no mundo físico, existe no mundo espiritual, porque os mesmos indivíduos que pensam, que desejam e que constroem aqui, vão pensar, desejar e construir no mundo espiritual. E a cada nova influência que eles vão vivendo, algo vai se transformando também. Então não pensemos que chegar no mundo espiritual, nós vamos encontrar grupos, um lugar completamente diferente. Vai ter muita semelhança. Porque simplesmente as pessoas continuam pensando que aquilo é o melhor que elas querem ter. Para fecharmos, o Arnaldo colocou, né, o livre-arbítrio não permite corrupção de consciência, sim. Porque cada um toma ali a decisão que deseja. Nós nos influenciamos constantemente, essa é uma realidade, mas ninguém pode tirar uma liberdade de escolha de alguém. Ele pode não conseguir escolher naquela hora, porque existem os impedimentos. Mas a partir do momento que esses impedimentos deixam de existir, ele volta a seguir aquilo que ele queria. Devido à idade da doutrina espírita, o que menos tem no mundo espiritual são grupos espíritas. Até mesmo, né, Bras? A gente lembra que até mesmo no plano espiritual, até mesmo a doutrina espírita, quando ela foi elaborada por espíritos que não eram espíritas. Tanto que a doutrina espírita não existia ainda. Eram espíritos, na sua maioria, católicos, surpreendentemente para nós. Basta a gente lembrar como São Luís,
como Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, Fenelon, Vianney. E se nós formos relacionar quantos espíritos católicos estão na base da doutrina espírita, nós ficaremos muito surpresos. E aí basta lembrar que esses espíritos católicos não necessariamente deixaram de ser católicos, mas eles viram a sua crença e a sua fé a partir de uma visão mais evoluída. E foi exatamente essa evolução, essa ideia mais evoluída que nós absorvemos aqui hoje. Isso é que fez a diferença. Precisamos não confundir espíritos espíritas com espírito na espiritualidade. O Dr. Bezerra de Menezes costuma falar com muita frequência, né, chamando espíritos espíritas, quando ele fala para os espíritas em congressos e tudo mais. Mas por que ele fala espíritos espíritas? Porque ele está transmitindo a ideia do mundo espiritual a partir dessa linguagem que nós compreendemos. Mas quando ele se manifesta em outros grupos, ele vai falar na linguagem de acordo com o entendimento daquele grupo. E assim então o plano espiritual vai sendo interpretado dentro dessas linguagens para que ele possa ser assimilado a partir daquelas crenças, a partir delas, mas não restritos a elas. Pessoal, fechando por aqui, né? Hamédia e São Luís, né? São muito semelhantes, né? Hamédia, né, como o próprio nome já mostra ali um espírito com uma, eu salvo engano, né, mas com uma tradição do Oriente Médio, mas que alcançou os valores nobres do plano espiritual, independente de qualquer barreira de crença. Ele não fala de dogmas, de práticas ritualísticas, ele fala de valores. E esses valores são universais. Rapidamente o Dudu colocou, estou observando que a palavra kardecista está sendo substituída por espiritista. Isto é certo? Primeiro, espiritista é uma palavra correta, né? Kardec apresentou lá na introdução do Livro dos Espíritos. E a palavra kardecista ela é empregada de um modo equivocado, exatamente para que houvesse uma diferenciação de espíritas kardecistas de espíritas umbandistas, como aconteceu há algumas décadas, né, aqui no Brasil. Então as pessoas falavam espíritas pelo fato de se comunicarem com os espíritos. E aí então as pessoas, até por um certo preconceito isso naquela época, as pessoas falavam, não, eu não sou espírita não, eu sou espírita kardecista. Era um modo de elitizar a ideia. E no fundo, o espírita é aquele que estuda e vivencia as práticas trazidas pela doutrina espírita. Mas isso não aumenta e nem diminui o seu valor comparado com outras doutrinas. Aquele que é um bandista tem que dizer com orgulho, eu sou um bandista. Só que o problema é exatamente o preconceito que existe ainda. Uma perseguição muito grande que houve no passado, porque o candomblé e a umbanda são duas religiões que têm uma forte tradição com as crenças africanas. Uma forte relação com essas crenças. E o Brasil, sendo um país escravagista, um país que teve no passado um grau de preconceito muito forte, essas duas religiões foram perseguidas. Então, em vez de você falar que era um bandista, você falava que era espírita, que era mais aceito, embora também tenha sofrido uma perseguição. Então dizer que é espírita, espiritista é a mesma coisa. Agora dizer kardecista já é o próprio significado da palavra é equivocada. Porque kardecista significa que você está seguindo uma religião fundada por Kardec. E a religião não foi fundada por Kardec. A religião foi trazida pelos espíritos através dos estudos que Kardec fez. Se você falar assim, eu sou cristão, porque você seguiu uma religião trazida pelo Cristo. Você é budista, uma religião trazida pelo Buda. Você é maometano, que na verdade é a religião islâmica, mas essa expressão também já foi utilizada. Você também veio uma religião trazida por Maomé. Agora você dizer kardecista, você trouxe uma religião por Kardec, e não foi ele que trouxe. Por isso que chama espiritismo, porque veio dos espíritos. É a origem, é a fonte da filosofia que nós temos que visualizar. Deixa eu ver aqui mais só para a gente poder continuar. A G colocou lá em cima, né, qual a diferença entre espiritista e espiritualista. O espiritualista, Gil, ele é aquele que acredita na existência do espírito. Nós temos duas linhas filosóficas, de um modo geral. O espiritualista, que existe, que acredita em alguma coisa além do mundo material,
Não importa se é Deus, se é anjo, se é demônio, não importa. E você tem um materialista, que é aquele que só acredita no mundo material. Então, se você não é materialista, você é espiritualista. Mas sendo espiritualista, você tem diversas subdivisões que trazem ali as suas bases. Kardec lembra mais uma vez na introdução do Livro dos Espíritos que ele diz que o espiritismo é como se fosse uma faculdade de uma grande universidade espiritualista. Imaginemos a Universidade de São Paulo, a USP. Ela é a nossa universidade espiritualista. Lá dentro da USP você tem faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia. Então, dentro da universidade espiritualista, você tem católico, evangélico, budista, judeu. Só que, embora, pelo fato das pessoas não entenderem, elas dizem assim, não, você é espiritualista. Ele fala, Deus me livre, eu sou dessa religião. Porque ele não entende exatamente a ideia do espiritualismo. Então você pode ser espiritualista e espírita. Você pode ser espiritualista e católico. Essas são as diferenças dessas filosofias. Deixa eu ver aqui, a Fratana lembrou, né? Kardec não tem rituais como na Umbanda, né? A doutrina espírita não tem rituais, práticas, embora nós acabamos criando rituais, né? Exatamente por uma tradição que nós temos já milenar, de sempre temos ali aquelas práticas, né? Nós acabamos criando, né? Por exemplo, né, rituais como você segurar na mão quando faz uma prece, você fechar os olhos quando faz uma prece, você vestir roupa branca, isso, aquilo. A gente encontra vários rituais que acabam sendo quase que automáticos, né? Isso não tem nada de mal. Importante a gente lembrar isso. Isso não tem nada que desqualifique a tua fé. Mas é importante que a gente vai tendo esse esclarecimento para não ficar preso, porque do contrário, se você não tiver uma roupa branca na hora de fazer um trabalho, dentro de um centro espírita, você tiver com uma roupa preta, você vai se sentir mal porque a sua roupa é preta, e as pessoas vão se sentir mal porque você está vestido de preto. E esse tipo de bloqueio a gente acaba criando muito mais na nossa mente do que da realidade, que não tem nada a ver com cor de roupa. Ela transmite para nós um efeito psicológico, e não algo prático, né, científico verdadeiramente. A Fratana colocou, né, espiritismo não é uma religião, e sim uma filosofia de vida. Sim, mas a gente vai, né, modificando também o próprio entendimento da doutrina espírita, transformando-a numa religião. Ela é uma filosofia de vida e também esclarecendo sobre a realidade do mundo espiritual, né? Mas pessoal, vamos fechar por aqui então, senão a gente não consegue terminar. O papo tá bom, né? Mas concluímos aqui o nosso trabalho de hoje.